Tarde, meu povo! Estamos aqui mais uma vez no RossaCast, aqui explorando o mundo e ouvindo corações. Dessa vez eu trouxe ela, que é empreendedora e também lidera um grupo de mulheres empreendedoras, que daqui a pouquinho ela vai contar pra gente. E eu, com muito carinho, recebo aqui Lilian Pimentel. Tudo bem, amiga? Obrigada. Seja bem-vinda! Estamos Obrigada, aqui, Nina. não estamos na roça, né? Mais Não uma foi vez, vou dessa ficar devendo vez. a roça continua em obra. E aí eu queria agradecer aqui minha amiga Lu e a Gabi por ceder o espaço aqui do escritório Viagem com Classe. Então vou dizer até que eles estão patrocinadores aqui, nossa, né? Pode ser, né? Estão patrocinando o Pode. espaço. É. Mas em breve a roça vai estar arrumadinha e você vai Aí lá. eu vou na Mas não roça. pode ir de salto, amigo, senão o pé vai atolar na terra, não vai dar certo. Mas ó, Entendi. seja bem-vinda. Me conta aqui um pouquinho, quero que as pessoas te conheçam. Aqui é um espaço onde você conta a sua história, conta como que você começou nessa sua trajetória de empreendedora. Pode abrir o seu coração, deixa as pessoas te conhecerem. E me conta então um pouquinho de você. Deixa eu contar um segredo antes dela começar. Ela é mexicana. Ela já contou. Já contei. Então me conte, você nasceu lá. Sim, eu nasci lá, vim com 1 ano e meio de idade, né? Então, na verdade, foi um encontro da minha mãe e do meu pai, né? Meu pai brasileiro, minha mãe mexicana. Ele foi para lá para trabalhar, para conhecer México e Estados Unidos. E aí se apaixonaram e eu nasci. E aí eu vim com 1 ano e meio para o Brasil com os meus Você tem pais. uma irmã só? Não, tem mais duas, mas elas são brasileiras. São Só eu brasileiras. sou Só mexicana. você. Então você é a mais velha de três irmãs. Isso mesmo. Sou a mais E velha. sua mãe ainda não saiu o sotaque, né? Não, ela fala portunhol. Portunhol, maravilhosa. Eu a É, conheci num evento da Lilian. sim, ela fala E, portunhol. nossa, ela é muito fofa. Ela falou que ela queria ser minha amiga. Eu falei, senhora, me convida pra gente comer umas guacamoles. Eu tô esperando. Tô Pois esperando, chama viu? eu e ela no Roça Né? Cast, aí a gente Pensou vai. que delícia? Vamos, espera a roça ficar pronta, a gente faz uma fase 2 lá. Isso. E aí você vem então pequenininha, Eu vim pequenininha, então assim, na verdade, eu não já tenho pra sotaque nenhum. Campinas? Não, São Paulo. São Paulo. Aí eu fui morar em São Paulo, e então eu não tenho sotaque nenhum. Na verdade, por conta da minha mãe, eu também, ela ensinava e a gente falava meio errado, né? E eu Até por conta travei dela, né? até o espanhol por conta disso, porque quando eu ia falar alguma coisa, qualquer coisa, ai, ou é diferente. E aí o sotaque saía, então todo mundo tirava sarro, porque não era Mas o. era o que você tinha em casa, né? Era Então, como mas é você que. cresceu Exato. ouvindo, né? E aí eu falei, eu não quero saber de aprender espanhol, nem pensar, né? Porque Jura? porque é com. Tipo assim, travei, né? Porque Você não fala espanhol? eu entendo, mas eu não falo, tenho trava. Mas é por conta Mentira. disso, de quando eu era criança, entendeu? Que tiravam sarro, né? Vamos dizer assim. Porque eu não falava direito o português. Então era uma mistura de português com sotaque espanhol, com coisa espanhola, porque minha mãe ensinava o portunhol. E aí eu falava errado. Então não queria falar mais. E aí ficou um trauma Aí até os professores hoje. falavam assim: não ensina mais ela. Porque Sim, porque imagina duas coisas na sua cabecinha ali de não, e não criança. é que ela estava ensinando o espanhol, ela estava ensinando, tentando ensinar o português, porque ela, coitada, ela só sabia falar daquele jeito. E aí ela ensinava, só que ela ensinava sem saber de uma forma errada. Então a professora falava, não ensina mais. Deixa com a É gente porque aqui. tinha aquela história do AEU, era assim, al, el, il, o, u. Então imagina você falar assim lá na frente. Aí tudo Meu mundo tirava sarro, Deus. né? Então aí foi isso, essa história aí, travei. Aí depois, com 9 anos, meu pai resolveu, ele sempre trabalhou com vendas, então ele vinha muito para o interior de São Paulo. E aí ele conheceu Valinhos, adorou Valinhos e, e falou, minha mãe e eles Vambora. escolheram Valinhos para morar, porque tinha outras cidades, né? Mas Então você eles. também tá em Valinhos desde pequenininha, Então, eu então. praticamente, né, com 9 anos de idade, eu estava em Valinhos. Então, eu falo que eu sou valinhense. Sim, porque tá desde os 9 anos lá. Exato, eu sou valinhense. Ah, Porque, então, assim, tô lá. Aí só depois, quando eu casei, né, eu fui morar vim morar aqui em Campinas, mas aí foi por um curto período, porque depois eu fui para. Aí a gente teve meu filho que chama Luca, e aí nesse período, como meu marido na época
ele viajava muito, aí eu pedi para voltar para Valinhos para ficar perto meus pais, da minha família. Tudo Tá. bem, Valinhos e Campinas é uma coisa do lado da outra, Bem do mas ladinho. mesmo assim, para facilitar, né? Sim. E aí a É gente a rede de apoio, né? Também, até por conta dos filhos, né? Isso. Aí a gente voltou para Valinhos e de lá eu nunca mais Não saí. sai mais. Aí até meus filhos falam assim: Nossa, mãe, como você adora Valinhos? Eu falei: Ah, eu adoro mesmo. Gente, como é bom morar Cidade aqui. que te acolheu, né? É. Também, né? É E muito bom, também, né? assim, eu acho tudo fácil, é tudo perto. E aí eu falei: Por mim, eu não saio daqui não. Você quer ir para Campinas, você vai. Você quer ir para Vinhedo, você vai. Você quer ir para Sim, onde você quiser ir, você tá vai. pertinho de São Paulo Tá, também. tá. Então, assim, eu realmente gosto. E é bem seguro, né? Sim. Valinhos é uma cidade bem segura. Inclusive falaram esses tempos atrás aí numa reportagem que era uma das melhores cidades para se viver, né? Exatamente. Olha que beleza. Então, de Valinhos ela não sai, não chega, ela vai só para visitar, morar em Valinhos, né? Isso E mesmo. os filhos, você tem 2 filhos, é isso? É um casal. O Luca, que agora já tá com 20, a Maitê, que acabou de completar 18. Dia 23 agora de junho, ela completou 18 anos. Agora, tipo assim, vocês se viram, já tem 18, vocês se viram, outro já tem 20. Mais ou menos Nada, assim. né? Vai ser Pior sempre que não nossos é. nenéns, não vai? Eu falo assim, pior que não. Mas o filho homem, ele é mais atirado, né? É sempre assim. Então, eles realmente querem voar sozinhos. Não que a mulher não seja, mas ela tá mais ali, mais próxima da Da gente, mãe. da mãe, né? Então, ela acaba... Eles namoram? Não, nenhum dos dois Nenhum estão... dos dois. Mas já namoraram. O meu filho, sim. Você já foi sogra. Já. Qual a sensação de ser sogra, Lili? Mas você sabe que eu gostei? É. Eu achei que eu não fosse gostar. Assim, eu achei não Ainda sabia. mais de homem, né? Filho É. homem, a gente fala assim, não vai cuidar igual eu, aquela coisa. Talvez mais receio de como ela seria, né? Se ela gostasse mesmo do meu filho, sabe essas coisas? Sim. E eu também não sabia como que eu ia reagir como mãe, se ia ter um pouco de ciúmes ou não. Mas eu não tive Não teve? ciúmes. João Pedro e Giovanna, já quero avisar que eu não me chamo Lília, eu vou ter ciúme. Vocês namoram só depois de 40 anos. Não tive. E adorei que ele, quando ele começou a me contar que ele fala que não quer namorar, que quer só curtir a vida. E eu, não, vamos lá, arruma uma namorada. Eu doida pra ele arrumar uma namorada. Mãe, não. Eu falei, você não foi picado pelo bichinho ainda, porque a hora que você for, você vai ver só. Não vai é querer você que ficar controla. sozinho, Não é você. E aí ele foi picado, e aí realmente ele começou a namorar. Namoro meio intenso ali. Mas eu gostei de ser sogra. E a sua filha nunca namorou? Não, ela não. Também não. Não. Beleza. Então não tenham pressa, gente. Eles não têm, viu? Aí ele falou que agora, como não namora mais, ele vai demorar pra namorar de novo. Deixa ele curtir a vida. Ele tá querendo curtir, né? Ele pensa em viajar, Ai, tipo, ir pra fora, conhecer outros países, alguma coisa assim, nesse sentido ou acho não? que... Não, ele faz. Inclusive, o Luca e a Maitê, eles são muito ligados, meus filhos. Eles são, assim, muito amigos, parceiros. Ai, que maravilha! E aí eles falam de viajar juntos. Tanto que quando eu falo assim, Luca, arruma uma namorada, que eu sou doida pra arrumar uma namorada que fica mais caseirinho, né? Fica mais. A gente fica ali, assim, a gente tá de olho Tem um ali. ciúme enrustido aí, então. Querendo ou não, porque fica mais caseiro, né? Mas não é ciúmes, é que é mais preocupação. Porque o mundo aí fora tá doidão, né? Menina, não é. Entendeu? Ai, hoje em dia dá Então, medo, né? o mundo aí fora tá complicado e, assim, querendo ou não, se namora, você tá ali, tá mais caseiro. Então, Tá ali debaixo das nossas asinhas, né? Que a gente consegue proteger, né? Às vezes pode ficar também só na casa da namorada, que tem isso também. Mas tudo bem, eles estão naquele mundinho deles ali, melhor do que o mundão, eu acho. Com certeza, entendeu? infinitamente. Agora me fala uma coisa. Vamos falar um pouco da sua história no empreendedorismo. Como é que você começou nesse lado? Porque assim, você não começou como uma empreendedora. Você trabalhava em alguma empresa antes ou você já começou sua carreira profissional como empreendedora? Como foi? Conta pra gente essa sua trajetória. Tá. Eu trabalhei em tanta coisa, Lina, que eu nem lembro. Você começou a trabalhar com quantos anos? 14. 14 também. Então, 14. E foi o seguinte, meus pais, eles não tinham, assim, condições para me dar tudo que eu queria, né? Então, o que acontece? E eu não é que eu era fresca, tipo, ai, nossa. Mas eu tinha
um gosto mais, assim, apurado. E aí eu lembro que a gente vai fazer, vamos supor, vai comprar tênis. Aí eu quero aquele, mas eu não olhava Eu o quero que preço. chute, quero um negócio, É, né? aí eu falava aquele. Aí ele falava assim, meu pai, sempre você escolhe o mais caro. Aí eu falava, não é que eu escolho, eu nem vejo o valor, eu Se vê a gostei. estética, né? Aí ele falava assim, e aí comprar uma roupa, vamos supor. E juro, gente, até hoje, às vezes você fala assim, o que eu mais gostei, eu falo assim, por que não podia ser um gostinho, um pouquinho? Você é uma trans rica, né? Aí o que acontece? Aí eu falei, não, meus pais não podem me dar aquilo que eu quero. Então, eu tenho que. Foi bom essa virada de chave, porque eu falei, eu que tenho que ir atrás das minhas coisas. Legal isso, né? Eu uso isso até de exemplo para os meus filhos. Seja independente de pai e mãe, seja independente Sim. de todo mundo, faça a sua vida, voe. E aí eu lembro que foi essa virada de chave, meus pais não queriam que eu começasse a trabalhar, eu falei, vou trabalhar, porque eu quero comprar minhas coisas. Vocês não podem me dar, eu vou atrás. E Aí, você começou a trabalhar com o quê? então, aí meus pais não queriam, não, você tem que só estudar. E eu não gostava muito de estudar, vamos combinar, tá? Sério? Eu não era estudiosa. Quando eu me interessava por uma matéria, aí sim, nossa, me dedicava. Mas eu sempre tive uma coisa, Nina, que eu lembro, eu falo assim, isso existe em mim até hoje, que é essa coisa de querer ser o primeiro, mas não porque você quer disputar com o outro, é que você quer mostrar para você mesmo que você também consegue. Então eu falava assim, ela é sempre a número 1 da sala, eu também posso ser essa número 1. Mas uma competição boa, né? Isso! Que a gente acaba exigindo da gente uma superação maior. Nossa, né? então isso sempre foi bom em mim, porque eu sempre tive isso. Provar pra mim mesma. Sim. Eu não posso. Mas se eu quiser, eu vou ser número 1. E fazia isso. E eu me testava e daqui a pouco eu tava lá na frente. Eu falava, gente, que. Cheguei onde eu queria, eu falei que eu conseguia. Mas você sabe que isso daí é um poder de decisão mesmo, né? Que aí você falar assim, eu posso. Aí falava assim, tá, já consegui, não quero mais, não, deixa eu voltar pro meu lugar. Se eu quiser voltar, eu volto a hora que eu quiser, não é? Né? Entendeu? Sabe essas coisas? Sim. Se eu quiser continuar me esforçando sendo primeiro lugar, eu vou continuar indo. E ia, e me inspirava na número 1. Isso é legal, você se inspirava na número 1, fazia amizade com a número 1. Porque é aquilo, né? A gente é com aquilo que a gente convive, assim, com pessoas, aquela coisa lá, a gente realmente acaba ficando, né? Então, isso sem saber nada dessas coisas que hoje a gente sabe, de inteligência emocional, de coach, eu já tinha isso. Já tinha isso lá atrás. Já tinha essa coisa de se inspirar pelos melhores ali. E não era, como eu te falo, uma competição assim, eu vou ser melhor que ela. Não, era comigo mesma essa competição. Eu já fui com você mesmo. E aí, eu nem sei porque eu tô falando tudo isso. Porque a gente falou do seu primeiro emprego, aí você teve essa vontade de fui desde atrás, sempre. Porque eu sempre fui atrás muito sozinha das coisas. Aí comecei a falar para um para outro, você tá precisando de alguém? Tá? Eu sempre fui muito comunicativa assim nessa parte, assim, apesar de um pouco tímida em algumas coisas, muito comunicativa. Essa comunicação nunca tive receio de falar as coisas. Sim. E aí eu consegui, simples assim. Aí eu falei assim. E você trabalhou com o quê? Então, exatamente? Foi numa escolinha. Eu fui monitora, né? Tiazinha lá de criança. Das crianças. Aí foi super legal. Foi meu primeiro emprego. Eu gosto de criança, amo criança. Até hoje eu gosto muito de criança. Eles ensinam demais pra gente. E aí eles me chamavam de Tia Lili. E eu amo esse Tia Lili, que as minhas sobrinhas, meus sobrinhos, tudo me chamam de Tia Lili. Eu amo. Ficou Tia Lili. O apelido Lili eu já gosto, né? Mas o Tia Lili é fofo, assim, né? Aí, enfim. E eu lembro das criancinhas, elas amavam, assim, vinha no meu colo, enchia de criança, assim. Você reencontrou alguma dessas crianças alguma vez? Não, nem lembro, nem sei quem são, né? Imagina, eu vejo hoje, até as pessoas que estudaram comigo, eu falo, tem uns que estão assim, carecos. Nossa, bem que eu queria, já pensou? Não tenho a menor ideia de quem seja a pessoa. Já pensou, estudou né? com a gente há muito tempo atrás. Não, mas os pequenininhos, já pensou? Então, imagina. Nossa, acho que estão homens e mulheres, né? Mas ia ser legal, hein, se você encontrasse. Você podia fazer um negócio desse no seu Instagram. Atenção, quem teve aula com a Tia Lili? Que legal reencontrar. Eu já gosto Vamos fazer um café. Seria... Nossa, eu ia amar se eu conseguisse, mas acho que vai ser difícil alguém me achar assim, entendeu? Quem sabe? Eu dei aula na... Hoje não existe mais, mas era uma escolinha do Rigesa em Valinhos.
Então, geralmente quem eram os alunos eram os filhos dos funcionários do Rigesa. E ficava bem em frente. Nossa, era muito fácil acesso para eu trabalhar, porque ficava bem próximo. Só era atravessar a rua, era um quarteirão e já estava lá no meu trabalho. Não, melhor impossível, foi um super emprego, assim, meu primeiro. Você veio o primeiro, então já não tá dor de cabeça pra mãe. Meu filho arrumou um emprego que eu que tinha que levar, eu que tinha que buscar aquilo já me... Não, e eu amava me virar sozinha. Como eu vim de São Paulo é super sempre foi, né, mais perigoso. Então, eles contrataram perua, né, na época falava perua, hoje nem fala isso, né, perua, fala topique, né, mas era perua mesmo, era peruainha, Kombi, né. E aí eles contrataram para levar a gente para a escola e buscar, porque meu pai tinha que trabalhar, minha mãe na época não dirigia. E eu lembro que em Valinhos o pessoal andava a pé, que não tinha esse negócio de pai e mãe ficar levando e buscando, de levar. Então eu comecei a fazer amizade com umas meninas ali, e um pouco mais velhas também que eu, e eu adorei, né? E aí elas estavam na minha sala, e eu lembro que eram umas gêmeas, inclusive. E aí elas iam a pé, eu falei, eu quero voltar a pé também. Aí o que eu fazia? Eu era terrível também, vou falar a verdade pra você, eu era terrível. Aí eu pegava, saía, quando a gente saía mais cedo, eu voltava com elas, e falava para avisar ele chamava Arquimedes, olha o nome dele, do pirueiro. Aí eu falei assim, avisa o pirueiro que eu já fui. Minhas irmãs estavam indo com ele, eu não sei se as duas, mas pelo menos uma, que era a Verônica. E aí eu falava assim, avisa que eu já fui. E toda independente. Aí fui, nossa, menina, doidinha, né? Porque, querendo ou não, imagina a mãe... Só que eu chegava antes da perua, para justamente minha mãe não ficar preocupada, né? Conseguia chegar. Porque a perua roda em vários lugares. Sim. E eu não queria, eu queria chegar logo em casa. Até esperar entregar tudo às crianças, você já chegou antes. E ser independente, né? Esse negócio de ser independente era uma coisa que eu sempre quis, gostava de ser. Aí eu provava para minha mãe, cheguei. Você viu, mãe? Porque ela não queria deixar. Eu pedia, mas ela não deixava. E aí ela falava, não, é perigoso. Aí eu falava assim, mãe, mas eu tô voltando com as meninas, não tô voltando sozinha, é tão bom, a gente vem conversando. Não. Aí eu vinha. Eu falei, mãe, para de pagar, que você tá pagando. Desobedecia a mãe dela. Não pode ser exemplo isso. Mas se você não tivesse feito, você não estaria contando aqui hoje pra gente, que foi uma experiência que você passou. Foi. E que foi importante pra você descobrir a sua independência também, Foi, né? Aí eu mostrava, mãe, você tá pagando à toa, porque eu tô só indo. E voltando, eu tô voltando a pé. Aí eu provei, e era tipo longe? Assim, não faz sentido. Não era tão perto, tá? Porque Valinhos, você conhece? Sim, Valinhos é morro. Mas aí vem com as amigas, a gente nem percebe, né? Então, a gente vinha batendo papo, contando, um monte de coisa. Então, era bem gostoso, entendeu? Entendi. E aí... Nessa época, você tava na escolinha também? Nem lembro mais, mas acho que ainda não. Ainda não, porque eu vim com 9 anos, né? Então, aí vamos dizer que eu tinha uns 10, 11, não sei. Sabe assim? Sim, entendi. E por isso que minha mãe ficava preocupada, porque isso para São Paulo também, né? Mas em Valinhos era a coisa mais comum com a cidade, você se virar. Interior, né? Nossa, a gente se virava, que isso? Hoje não, hoje já voltou tudo como era antes. Imagina que uma criança de 9... Não, imagina que uma criança de 9 anos, 10 anos tá andando sozinha. De jeito nenhum, nem Valinhos. Então, eu fui muito acostumada assim, eu ia fazer meus cursos, sempre fiz muito curso. A minha agenda era cheia. Eu gostava muito, que minha mãe inspirou muito isso, né, de balé, jazz, e enfim... Você fez datilografia, Lili? Fiz. Aí é coisa de velho, né? Eu também fiz, eu tenho meu certificado, eu achei meu certificado esses dias. Não, isso entrega idade, né? Molecada nem sabe. As crianças de hoje em dia já aprendem, já nascem aprendendo as coisas. Verdade. A gente não, a gente tinha que fazer curso de datilografia. Fiz, nossa, fiz tudo isso. Fez muito curso. Então. E aí eu ia pra cima e pra baixo sozinha, pá. No começo minha mãe levava a gente, buscava, minha mãe era... eu sou muito parecida com a minha mãe como mãe, aquela mãe que os pintinhos estão todos juntos, sabe assim, a galinha, os pintinhos? Eu sou essa mãe. Então eu sou como a minha mãe. Mas, por outro lado, eu queria ter a minha independência, assim, de poder ir e vir, e aí eu comecei, ela viu que eu podia, e eu comecei a ir pra lá, pra cá, pra lá. Ela foi ficando mais tranquila também, né, de ver que você se dava bem sozinha. Aí foi assim, foi bem legal, assim, aí essa experiência, então. Aí eu trabalhei, foi ali, né, na escolinha, né, do Rigesa.
Esse foi o primeiro emprego. Agora, a ordem, minha filha, é muita coisa, eu não lembro mais. Mas assim, já trabalhei muita coisa, Nina, por exemplo, e muito foi com vendas e atendimento ao cliente. E a grande maioria sempre lá em Valinhos mesmo. Não, já Ou você trabalhei em chegou a vir para Campinas, Campinas, já trabalhei região? na Vivo. Aí na Vivo foi o emprego antes de virar. Não foi ainda não. Peraí. Eu estava trabalhando na Vivo, comecei como. Foi um estágio da faculdade, que tinha que fazer um estágio, e esse negócio contava ali o estágio da faculdade. Sim, contava em horas. Aí o que aconteceu? Aí eu fui fazer como atendente da Vivo, e depois disso tinha os processos internos ali, aí eu fui, participei para ser supervisora de call center, aí eu passei, e aí começou minha liderança, eu comecei a ver que eu tinha, na verdade não foi ali, mas lá eu consegui... Já acendeu uma chaminha, né? eu já tinha essa coisa de liderança, ela vem lá atrás que eu vou te contar. Sim. Quando a gente fala de empreender, eu vejo toda a minha história lá atrás que já mostra a minha liderança. Mas, por exemplo, aí eu tive realmente um cargo de liderança, onde eu tinha que bater metas, onde eu tinha que realmente liderar um time, né, e motivar um monte de coisa. Enfim, aí que eu comecei a identificar que eu gostava muito de pessoas também. Só que eu também eu sempre fui muito exigente comigo mesma, e essa exigência Sim. comigo mesma eu passava para o outro. Eu não aceitava muitos erros, vamos dizer assim. E é interessante quando você vai olhando para você e você vai se modulando, porque eu falei, não posso ser assim, que as pessoas, uns vão achar, tinha gente que falava, nossa, você é top, mas outros podiam achar, nossa, ela é muito exigente. Então eu comecei a ter esse olhar para mim e falar, qual líder eu quero ser? Não é essa líder, né? Eu quero sim ser uma líder que ensina, que busca excelência, tudo isso, mas ao mesmo tempo, né? Mas por outro lado, eu também tinha um negócio que até hoje eu tenho, que é dar tapa com luvas de pelica. Por exemplo, eu detestava mandar embora e eu tinha que mandar. Eu tinha que tanto, às vezes, recrutar como mandar embora. E eu falava, nossa, como é ruim fazer isso, né? E aí eu tentava dar o melhor feedback possível para dispensar. Que é complicado, né? Como você vai dar o melhor feedback, mas obrigada. Não, mas aquilo para mim era horrível. Eu imagino, para todo mundo eu acho que é, né? Aí o pessoal falava que eu conseguia transmitir aquela mensagem ruim de uma forma positiva. Mais leve, né? Porque então a gente vai começando a ver, falar que bom, né? A Lilian, aí eu lembro que o povo falava, a Lilian dá tapas com luvas de pelica. Ela dá tapas com a gente com luvas de pelica. Ou seja, ela fala o que ela precisa falar, mas com carinho, com amor. Hoje eu transfiro como se fosse assim, né? Isso é bom. Porque a gente tem que falar também. Sim. Não adianta, né, como líder, você ser uma líder que só passa a mão na cabeça. Você está ensinando alguma coisa? Não. Você está mostrando? Então você tem que falar, sim. Só que você tem que saber como falar. Sim. Porque senão você magoa o outro também. E querendo ou não, a gente sempre lida com seres humanos, né? Então, se a gente não se policiar, até na forma com que a gente fala, a gente pode estar repetindo um erro e o negócio vira uma bola de neve, depois você acaba não se tornando uma figura de referência que você quer, né? Exatamente. Então isso é muito bom mesmo, ter esse olhar para dentro da gente, né? De como tratar o outro, porque no fundo são sempre como pessoas, né? E sabe uma coisa que sempre vem na minha mente para poder tratar o outro da forma melhor? Como eu gostaria de ser tratada. E uma coisa que eu aprendi, aí já vindo para o empreendedorismo, que isso eu já tinha, mas aí eu me reforcei, que é exatamente isso, a regra de ouro da Mary Kay. Faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Ou não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem a você. É a frase que eu mais falo em casa para os meus filhos. Eu acho perfeito, sabe por quê? Essa frase é verdade. Quando você se coloca e fala assim, cara, eu não gostaria que fizessem isso comigo. Então não faz. Tem dúvida? Não faz. Não faz. Você vai magoar, não vai ser legal e pronto. É assim. Eu acho que é uma linha que se a gente tiver isso, a gente nunca vai errar, né? Com certeza. Eu vi que você falou da Mary Kay aí, Mary Kay, então acho que foi o caminho para o seu empreendedorismo, foi o início aí. Foi. Você começou vendendo já os produtos? Quer molhar o bico? Pode molhar, pode beber água, que tá autorizado a tomar água aqui. Então, você começou como revendedora. Revendedora que fala? Consultora. Consultoria de vendas da Mary Kay. Então, mas
minha história com o empreendedorismo, eu falo que hoje, que nem eu olho para uma criança, para um jovem, eu já falo, esse tem espírito empreendedor. Por quê? Só de olhar? Esse é porque é o jeitinho da pessoa, né? Então, por exemplo, eu era uma criança que tinha muita criatividade. E aí... Você brincava sozinha, por exemplo? Sim, de Barbie. Mas eu não tinha a casa da Barbie, que era o meu sonho ter, eu não tinha. E eu fazia a casa da Barbie. O carro da Barbie era, gente, cada coisa. Era chinelo, era o carro. Gente, o que eu mais me diverti A imaginação, minha a criatividade. ela foi muito legal, sério. Mas é justamente por isso. Eu não tinha, mas eu fazia ter. E de uma forma que ficava muito legal. Tinha gente que falava, eu quero brincar de Barbie aí com vocês. Eu e minhas irmãs. E aí era tão divertido o negócio, você, eu quero ir lá. Oi, que beleza. Então era legal, era muito bacana. Por isso, né, que eu falo assim, às vezes a gente também, eu não tenho a casa da Barbie, né? Não vou brincar porque eu não tenho. A minha prima tinha, minha prima sempre teve condições financeiras boas, então ela tinha. Quando eu ia na casa dela, eu brincava de casa de Barbie de verdade. Já ia visitar a prima. Cada um com a sua Barbie, não é, amiga? Dava uns beijinhos assim, amiga? Tudo bonitinho. Tinha filhinho, tinha marido, mulher, tinha tudo. Era uma. Realmente, eu fazia uma cidade. Era tão gostoso, gente. Olha, eu juro, tem hora que dá vontade de voltar a ser criança pra brincar disso, né? E enfim. E aí, eu fiz. Que parte que eu tava? O TDAH. Eu não tenho, estou gente. sozinha, obrigada. Gente, e eu amo falar. Assim, aí eu vou viajando, tá? Não, que você estava falando agora que você percebe já desde criança o lado de empreendedorismo. Acho até que por conta da criatividade, né? Sim. E eu ia te contar que um dia eu e minha prima, minha irmã também, a gente tava lá brincando e eu falei assim, vamos fazer perfume? Vamos fazer perfume, como? Então, aí ela falou, aprendi não sei o que, tal. Eu falei, beleza. Aí ela sabia alguma coisa lá que punha pétala com flor, com água, com álcool. Eu nem sei a mistura lá. Eu falei, beleza, vamos fazer. Mas sabe o que a gente pode fazer? Vender. Então, pensa. Já pensou ali, já de... Vamos vender? Mas como a gente vai vender? Aí eu lembro que eu morava numa casa que tinha um murão assim, e era... algumas pessoas passavam, não eram muitas. Não. Acho que vocês faziam o tipo de balcão. Então, aí eu pensei e falei, esse aqui vai ser o balcão. Aí a gente vai pôr os perfuminhos. Eu falei, só que, olha a publicitária, porque na verdade já era de lá, né? De nascença, porque Você se formou em publicidade. Aí eu falei, as pessoas precisam saber, porque a gente vai ficar só falando que a gente vende perfume, a gente precisa ter algo escrito. Aí eu falei, mas como que a gente vai fazer isso? A gente precisa de uma cartolina, alguma coisa assim, um papelão, e pá, passou um caminhão, caiu com o papelão, juro. Mentira. Olha o papelão! Foi Deus, é o Deus agindo. Não é verdade? Aí vende-se perfume, e pá! Vocês colocaram... Aí o povo passava na frente, falava assim, aonde vende perfume? A gente, aqui! Porque eram os potinhos, né, pequenininhos. Aí, eles achavam graça, compravam da gente. Porque eles achavam assim, vende perfume lá dentro, né, porque não... Gente, que fofura! Começou aí. Aí foi, menina, aí vai, né? Quando eu tava no colegial, arrumei uma amiga. Eu sempre quis fazer dinheiro, vamos dizer, não sei se é essa a palavra, mas eu sempre quis fazer negócios, né? E aí eu falava assim, tinha uma época que eu estava estudando e não dava, acho que para arrumar emprego, porque a gente era no colegial, eu não lembro direito, tá? Que fase direito que foi, não foi colegial não, sei lá. Enfim, eu só sei que eu arrumei uma amiga ali, que acho que ela era meio que parecida comigo, a gente fez tipo uma sociedade, né? Não vamos dizer que era uma sociedade, a gente fazia os lanches naturais para vender na hora do intervalo. E a gente ia fazer mesmo, sabe? A gente ia na casa dela, a gente preparava, desfiava o peito do frango, fazia bonitinho, ralava a cenoura, fazia um monte de coisa. Gente, é sério, quando eu vou lembrar lá atrás, tudo que eu fazia, eu falo assim, eu fiz tanta coisa. Sangue, né? Eu sempre arrumei uma forma de encontrar um jeito de fazer, de ganhar dinheiro, né? Porque você, hoje, você se sustenta como? Se você não tiver dinheiro, você não se sustenta. Vive, né? Que jeito. Então, eu fazia isso.
mesmo se eu não estivesse trabalhando efetiva, eu estava fazendo algo. Mas sempre ganhando o seu dinheirinho ali. E aí a gente fez por muito tempo, foi muito legal. Foi muito legal, eu lembro dela até hoje, assim, a gente fez uma sociedade bacana, e as duas trabalhavam, viu? E dava dinheiro. Olha, eu não lembro, porque eu não vou lembrar. Não, mas com tinha certeza. dinheirinho de vocês. É. E aí eu só sei que isso você vê que tá no sangue, né? De já empreender. Aí depois, mais pra frente, trabalhei na Vivo. E depois, eu lembro que eu saí porque eu queria engravidar. E eu tava ficando meio... Não tava legal, não. Eu tava... Na época, meu marido, ele falou... Ele apoiou, falou... Ele viu que eu não tava bem, porque eu não queria mais trabalhar lá. Sabe por quê? Antes ou depois do seu filho nascer? Antes. Porque eu perdi um filho. Você perdeu antes dele? E eu tava trabalhando lá. E a minha médica, na época, falou que era o estresse que eu tava passando. Eu tava passando um estresse, entendeu? E aí eu não tava bem. E aí eu perdi e aí a gente tomou uma decisão juntos ali que era melhor eu sair. Porque o meu sonho era ser mãe. Meu maior sonho do mundo. E desde pequena, vou te falar. Nunca vi uma criança ter o sonho de ser mãe. Eu nunca. Mas eu tive esse sonho desde pequena. Eu queria ser mãe, olha o sonho. E aí eu falei, nossa, perdi, nossa. Eu já não estava bem ali, assim. Não ia dar para assimilar, né? O trabalho mais o desejo de ser mãe. E ela falou, Lilian, você quer mesmo? Você não está fazendo bem esse trabalho. E foi uma questão emocional. Ela Sim. falou. Aí eu falei, então. Aí a gente entrou no acordo, eu saí de lá. Na verdade, eu saí de lá não foi simples, não. Eu falava pro meu chefe na época, eu queria que mandasse embora para eu receber, né? E ele falava, não, como que eu vou te mandar embora? Você dá resultado. Você dá resultado, você me bate meta. Aí eu falava assim, então, mas me dá como se fosse uma recompensa por eu fazer tudo isso pela empresa. Me dá isso daí. Continuar, né, me dá esse presente. Eu falei, né? Aí insistia, ia lá, né? Porque eu sou carniça, quando eu quero uma coisa, aí eu ficava, aí ele chegou uma hora e falou, tá bom, Lilian. Aí te não tem jeito mesmo. Ele não queria me mandar porque ele falou assim, eu não tenho argumentos para dispensar uma supervisora que me dá resultado, que me entrega, que é correta, que não sei o quê. Ele falou, aí é tanto que quando ele me dispensou, ele falou, mas as portas estão abertas. Uma coisa que eu sempre falo é a gente deixar as portas abertas para tudo, né? Isso é ótimo. Não é? Porque a gente não sabe o dia da manhã, né? Com certeza. Para você. Então, sempre tentei sair da melhor forma possível dos locais que eu trabalhei e nunca eu fui mandada embora. Eu sempre pedi a conta, porque alguma coisa... Se fosse um ciclo que estivesse encerrando ali, né? Mas eu sempre fui de ficar bastante tempo. Eu nunca fui dessas de ficar pouquinho, sabe? Já sai. Sim, mas aí você sentia, ó, já deu esse ciclo aqui, agradeço a oportunidade, mas eu preciso... Exatamente. É bem isso que acontece. Aí eu fiquei, engravidei, nossa, foi a maior delícia, né? Que foi eu ter, porque eu fiquei meio chateada. Aí você vivenciou a maternidade depois. Demais. Então, aí eu consegui ficar com o Luca até 1 ano de idade, tá? Depois eu falei, chega, não é pra mim. Ficar só do lar e cuidando de filho. Não. Eu amo ser mãe, mas eu sou uma pessoa ativa, eu sou uma mulher que eu preciso de relacionamento, eu não sei ficar só na minha casa cuidando de filho e de casa, não é. Eu acho lindo quem faz isso, mas eu não sou essa mulher, entendeu? Então, assim, eu ia entrar em depressão. Para mim, é o contrário, não é essa vida que eu quero. Eu queria estar ativa, me sentindo útil. Bom, enfim, aí voltei para trabalhar, dei de mamar até quando eu falei, agora tá ótimo, 1 ano, né? Mas o Luca continua mamando ainda, mais um pouco ainda. Só que aí já não tinha mais aquela dependência, assim, né? Já tinha inserido outros alimentos. Aí tudo bem. Eu tinha prestado concurso e tinha vencido esse concurso da Prefeitura de Valinhos. Quando deu-se 1 ano, eu falei, nossa, vou atrás de um trabalho. Mas eu fiquei um tempo, né? Porque eu fiquei um tempo até para engravidar, que não demorei muito. Não demorei muito, não. Mas vamos dizer que foi 2 anos, 2 anos e meio. Falei, tô fora do mercado de trabalho, não tô atualizada. E agora, o que eu vou arrumar, né? Vou fazer o quê? Mas atendimento ao cliente é minha praia, comercial, tudo. Aí
Eu sei que eu fui participar do processo seletivo do Boldrini, que o Boldrini estava chamando, e era para quê? Para atendimento, mas é setor de doação. Eu falo que ali eu tive a experiência que, assim, eu sempre vendi, então eu sempre vendia, a pessoa pagava e tinha algo em troca. Nessa experiência que eu tive, foi, assim, uma experiência que eu falei, uau, por quê? Eu conseguia ficar nos primeiros lugares, que era sempre, nas vendas, eu era primeiro ou segundo. Mas uma coisa é você vender, a pessoa tem algo em troca. E quando você vai pedir uma doação, a pessoa, ela só se ela se cativar com aquilo, entendeu? Aí eu conseguia ficar nesses lugares, aí eu falei, cara, então o que acontece? Tem um poder aí de persuasão, exatamente. Aí então eu falo que hoje eu sei ensinar um monte de coisa, sorriso na voz, porque assim, quando você está no telefone, é muito mais difícil que eu tô aqui com você, é uma coisa. Porque você não tá vendo a pessoa, você não sabe o que a pessoa tá passando, diferente, né, o olho no olho, né? E aí, gente, então essas habilidades, né? Aí eu fui, não, quando eu tava ali, olha só, aí eu tava engravidando da Maitê. Eles têm diferença de 2 anos. Tava engravidando da Maitê, e aí eu recebi que eu passei no concurso da prefeitura. Quando tava quase 2 meses para acabar minha gravidez, eu fui. E eles não podem recusar, né? Quando você tá grávida, se foi chamada, pronto, você tem que ir. Tem que ir. Nosso povo ficou doido, né? Que eles estavam precisando de alguém e chega uma grávida lá, quase para ter nenê. Aí fui, peguei minha licença maternidade como funcionária. E o concurso era do quê? Funcionária pública, mas você fazia o quê? Com criança de novo. Com criança. Com criança. E eu era auxiliar de desenvolvimento infantil, né? Que fala. E aí eu fui trabalhar, aí eu falei, nossa. Então eu já tava com barrigão, já não tava mais, não tinha pique, né? Assim, aí eu fiquei lá trabalhando, aí tinha vezes que você tem que ir em médico, tem essa coisa. Então eu peguei minha licença maternidade toda como funcionária pública. Enfim, trabalhei em creche por um tempo, foi bom, porque eu pegava férias nas épocas que eram boas, julho, dezembro, janeiro. De escola, né? Maravilha. Feriado emendava, tudo de bom. Eu fazia Então, assim, pra mim tava ótimo. Só que aí meus filhos começaram a ficar muito doentes. Eu ia falar, mas isso tudo era muito bom, mas tinha 2 crianças em casa, então, né? Porque aí, nesse processo todo, eu tive que. Quando eu fui, eu falei, e aí, o que eu vou fazer agora, né? Beleza, mas eu vou ter que ir. Então, alguém vai ter que. Depois que eles voltam da creche, exemplo, alguém vai ter que estar para receber. E aí tive que chamar uma pessoa. E aí, quando eles começaram a ficar muito doentes, eu falei, tá tudo errado. Eu tô cuidando do filho dos outros, não tô cuidando dos meus. Eu falei, então, foi difícil, porque eu sempre trabalhei, né? Só foi o período do Luca ali que eu não trabalhei. O resto eu sempre trabalhei. E eu sempre fui independente, mesmo de marido. Assim, tipo, nunca foi assim, me dá um dinheiro, posso gastar no cartão? Eu nunca tive isso. Então, pra gente que é assim, era muito difícil falar, e agora eu vou ter que largar tudo aqui, e eu vou ter que pedir, posso gastar? Aí eu falava, não, isso era uma tortura para mim. Mas aí eu trabalhei meu emocional ali, e conversei com ele, ele falou, não, eu dou conta, só que alguns luxos aí não vai ter mais, né? Sim. Porque a gente vai ter que viagem, e final de semana. Abrir mão, né, de algumas coisas assim, final de semana, a gente saia muito. Falei, não, tá bom, por conta dos filhos, né, a gente vai. E aí que começa toda a história do empreendedorismo, de fato. Porque como eu não gosto de ficar parada, né, eu falei, não, mas isso, eu vou fazer alguma coisa que enquanto eles estão na escola, sim, eu vou fazer algo. Eu não consigo ficar parada. E a gente não fica parada em casa, né? Nunca. Que jeito. Mas o parada é assim, mentalmente. Mentalmente, né? Lógico. Aí o que acontece? Aí eu tava já ia me matricular no curso de estética, porque eu falei, o que eu posso fazer que eu faça os meus horários? Eu não me vinha na mente algumas coisas. Então, estética, sim. Eu falei, você só sabia que você queria fazer algo, mas o que ainda não. Não, mas eu já estava quase me matriculando no curso de estética, porque aí eu falei, aí eu marco os meus horários, por exemplo, facial, corporal, sei lá que linha que eu ia, né? Tava querendo, de repente, mais corporal, porque eu sabia que era uma área que as mulheres gostavam muito. Desde sempre, né? A mulher sempre gostou disso. E eu falei, então,
eu vou fazer isso aí, né? Eu lembro que na época ele também não apoiou muito, porque ele não achava muito legal essa parte aí, né? Enfim, mas nesse período eu tinha uma pessoa tinha ido fazer uma demonstração da Mary Kay lá, e quando eu decidi sair de lá, não foi um simples sair, eu pedi por conta de comprovando que meu filho, o Luca principalmente, tinha Sim. problemas, ele tinha asma, ele tinha alguns problemas respiratórios, assim, e eu tinha que cuidar dele. E aí eu peguei uma licença não remunerada, que tinha que ser Sim. aprovada pela prefeitura. Então, nesse período, ela fez, eu comprei, eu lembro que uma base e um blush, essa história até. E aí eu saiu esse não, essa aprovação de não de eu sair dessa licença. E no período que eu estava de férias, ela entrou em contato comigo para fazer o pós, né, atendimento, que é falar, você está usando a base blush? Eu tô, mas Você eu comprou a princípio para uso próprio. aí só que ela falou, ela fez a conta e já, tipo, como se tivesse para Faz um repor. cadastro, Não, né? para repor mesmo. Já Como tava. assim, gente, para repor? Tipo assim, por exemplo, a conta já deve estar acabando, a base dela, Ah, entendeu? tá, para Que a gente faz comprar. isso. Entendi. Aí, Quase que uma venda casada. aí ela tava ligando justamente para isso. E eu falei, mas eu tenho ainda, porque eu lembro até hoje como é uma cena que me marcou muito, porque eu estava dando papinha para Maitê e ela estava me ligando para falar sobre isso. E eu falei, mas eu tenho ainda, eu nem estou usando quase. Aí ela falou, jura? Eu falei, eu uso de vez em quando. Aí ela falou assim, e eu também. Ela falou, porque ela falou, eu vou segunda-feira lá, no final de semana, no sábado. Eu vou segunda-feira lá, por isso que eu tô entrando em contato com você, porque aí eu já qualquer coisa levaria a sua reposição e tal. Aí eu falei, ou se você quer outra coisa. Mas eu nem tô mais lá, viu? Aí ela, não, jura? Por quê? Aí ela fez essa pergunta, eu falei, porque eu quero ter mais tempo com os meus filhos, eu decidi, né, tal. Aí ela falou, vem trabalhar comigo? Aí eu falei, Nossa. juro. Aí eu fiz assim, que será que ela tem para mim? E eu tava buscando coisas, né? Aí eu falei, eu vou ver o que que ela tem para mim. Mas eu nunca imaginei o que que era a Mary Kay, né? Vamos dizer assim. Aí eu fui. Aí eu fiquei encantada. Aí eu só sei que eu falei assim, nossa, isso é para mim. Era isso que eu tava esperando. Era Que isso que eu você precisava. une, né, assim, a venda, o trabalho em si e estar em contato com outras mulheres, né? É. Aí, menina, sei que eu me encantei. Eu falava para ela como que faz para usar esse uniforme. Aí ela, você tem que ser diretora. Eu falei, como faz para ser diretora? Aí ela, meu Deus, ela ficou assustada. Pode chegar, já quer ser Ela diretora. falou, ninguém quer nem ser consultora, você quer ser diretora? Ela falou assim, não, peraí, ela até passou para a superior dela, eu, para conversar, porque ela falou, não dou conta de você. Aí eu falei, nossa, por que será, né? Eu pensei, Para você era tão comum o negócio? não, sempre foi, de fato. Para mim, eu sempre sempre tive esse olhar a mais, assim, tipo, eu não era uma coisa assim, calculada. Eu quero ser diretora porque eu quero estar sendo um cargo. Não, eu quero usar esse uniforme. Como faz? Eu tenho que ser diretora. Tá bom, como faz para ser diretora? O que eu tenho que fazer? Aí ela, Não nossa, esperava, né? não. Não, Ela mas que eu falou, tinha acabado de convidar, você ainda nem conhecia os nossa, negócios. ela falou, potência. Eu não dá, ela falou assim. Tô enxergando algo aqui. Aí ela falou, tá, vou passar para você. Aí ela passou e eu conversei. Aí eu já conversei com, na época, né, o marido. Enfim, e aí ele achou legal também e eu comecei. E aí eu me encontrei. Nossa, eu falei, gente, É isso que eu beleza, quero. pessoas, andar bonita, o quê? Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro e ter tempo para os meus filhos, que era um valor muito grande. Nossa, eu tava feliz demais. Bom, só que aí, como elas viram que eu tinha potencial, elas estavam me cutucando para eu ser diretora. E na época eu falei: não, calma, calma, volta, Lilian. Tudo bem, só que você saiu de lá para quê? Para cuidar dos seus filhos. Então, calma. Você. Aí um dia eu tive uma conversa, elas ficavam me incentivando. Você tem perfil, você tem jeito, vamos ser diretora. Eu falava assim: peraí, eu preciso estar feliz. Eu falei: não chegou o meu momento. Vai chegar. E o dia que chegar, eu vou falar para você, eu vou ser diretora. E você pode ter certeza que eu vou ser diretora, mas é o dia que chegar. Hoje eu estou estruturando minha família
e Você tal. teve esse pé no chão, né, de Tive. decidir. Aí ela falou, não, eu quero você feliz, então tá bom. É isso. Tipo, para, né, de, às vezes, Pressionar, incentivar, né? Elas incentivavam e... Mas era um incentivo que naquele momento podia ser uma pressão, né? Isso. Aí eu sei que realmente foi assim. Um dia eu fui num evento e eu falei, eu vou ser diretora. Ela, ai, são minhas orações, não sei o quê, meu Deus. Aí eu, nossa, tá bom, né? E realmente eu decidi e eu fui. Eu comecei o processo de qualificação e eu passei e foi. Bom, Você ficou quanto tempo com fato. Mary Kay, em geral? Desde que começou? Ai, eu acho que eu fiquei uns 7 anos. Porque depois Bastante, né? eu amava. Eu achava que eu ia fazer a minha carreira master ali. Eu me via uma diretora nacional, eu me via ali no palco com a família. Porque, não sei se você já foi em alguma coisa de Mary Kay, esses eventos grandes, mas eles chamam a família para ir, aí marido, filhos, aí a coisa mais linda. Chorava um monte quando eu via isso, e eu me via ali. Só que tem um ponto, né? Nesse momento, eu virei diretora, e no mesmo momento que eu estava virando diretora, no mesmo ano, foi o ano da minha separação. Então, eu não consegui viver aquele processo tão lindo que era de ser uma diretora da melhor forma possível, porque eu estava em conflito com o O meu. outro lado, né? O lado Então, eu estava emocional vivendo com um o lado profissional. bom e um lado péssimo ao mesmo tempo. Então, ficou tipo, meu Deus, o que está acontecendo com a minha vida, né? Então, foi isso. E aí, eu acho que a partir daí também eu comecei a falar assim, não tem mais aquele subida de palco que eu tanto queria, né? Que era a família ali em cima. Ali acabou meio que com um balde d'água também no seu sonho de assumir, Foi, né, como foi. uma diretora. Internamente, né, a gente nem percebe, mas isso tudo já fala. Não faz mais muito sentido, né? Entendi. E aí. Você abriu mão desse sonho. Não, eu continuei fazendo, mas não tinha mais aquela. Eu continuei, e tanto que eu tinha muitos resultados lá na Mary Kay também. Tinha muito resultado positivo mesmo ali, mas aí depois é difícil a gente passar por esse processo da separação. Lógico, com certeza. E continuar, né? Eu tentei por muito tempo ali, e aí eu sei que continuei fazendo um monte de aula de maquiagem, um monte de coisa, fiz muita coisa, eu nunca parei assim. Mas aí depois chegou uma hora que fechou um ciclo. Eu falei, não é mais isso para mim, não quero mais isso para mim, não. Nossa, e eu me frustrei, é como se fosse uma separação também, que é tipo assim, ué, mas era meu maior sonho, eu ser uma nacional, eu ser uma bam lá em cima, e não, esse sonho não existe mais. Então, É o pensa, ciclo, né? é difícil, viu? Mas aí, ó, a gente tem que entender que a nossa vida é como um livro, né? Então, é mais um capítulo que se Isso, mas encerrou. quando você está passando pelo processo, é difícil. estranho. Nossa. O que eu vou fazer da minha vida? Pro corporativo eu não quero voltar, não. E aí, eu já tinha certeza disso. Mas aonde eu vou empreender? Marketing de rede de novo, eu não quero. Era só Mary Kay. Lilian, o que você vai fazer da sua vida profissional, então? Já estava decidido, eu não queria mais, eu não tinha mais. E eu sou movida, Nina, pelo amor. Eu amo tudo que eu faço, com intensidade. Então, eu amava fazer Mary Kay. Eu, às vezes, podia não vender, mas eu já estava entregando o meu melhor ali. Eu vi o sorriso da mulher, a mulher que não tinha autoestima, e eu via que eu transformava, que ela pegava o espelho e sorria. Isso, para mim, era uma coisa tão linda. E então, assim, claro que a gente precisa receber, mas eu recebia, naquele momento eu recebia coisas. Além, né, de dinheiro, recebia além disso. E aí, só que aí falei, um dia eu fui, sabe como que eu percebi? Um dia eu fui pegar minhas coisas, minha malinha de maquiagem, tudo de rodinha ali, e eu falei, tenho aula de maquiagem, eu não quero dar não. Nossa, o que tá acontecendo? E eu fazia tudo com muito amor, né? Aí eu falei, ixi, acabou o amor. Por isso que eu falo que é igual a separação, né? Aí tipo, nossa, não, Lilia, não acabou, será? Conflito, né? Mas acabou. Aí eu já estava nesse processo recebendo um convite de um diretor da Dionesse. Ele já estava, não sei o quê. E eu, ele tinha entendido que eu estava na Mary Kay, que eu não queria mudar, mas a gente conversava muito. E um dia ele fez um convite irresistível, eu fui conhecer a sede da Dionesse, papapá,
cadastrei na Juness. E comecei outro processo. Só que aí, lá atrás, eu só lidava com mulheres. Na Juness, e eu queria misto, essa mudança. Né? Eu falei, Público gente, misto. eu quero diferente, eu quero aprender coisas novas, eu quero lidar com homens, porque eu quero entender a cabeça do homem. Porque mulher... Corajosa. Porque mulher... Gente, eu sou mulher e aí tem uma história por conta depois que criação do clube, né? Porque eu via muita competição, concorrência, uma querendo puxar o tapete da outra. E aí eu falei, cara, não é meu mundo, não sou assim, não quero isso pra mim. Quero isso. Então eu falei, os homens eu enxergava diferente. Eles não têm muito esse negócio, eles são parceiros, né? Eu falei, eu quero aprender a mente dos homens, que eles são racionais e parceiros e tal, e números, e eu detesto números. E eu falo agora, né? As mulheres são muito mais emocionais e os homens racionais. Eu detesto números, mas assim, eu queria aprender e ter essa outra visão. E foi muito bom, que aí meu líder foi um homem. Então, porque já era diferente do que você vivenciava com a Mary Kay, que era só mulheres. Exatamente. Tudo muito rosinha e tal. Exatamente. E aí foi que eu adorei, aí eu ganhei um monte de viagem, aí eu tava numa empresa, assim, maravilhosa também, a Mary Kay me ensinou muito, e aí eu fui pra Juness, aprendi muito também. Nossa, eu aprendi, assim, coisas que eu falo... É engraçado, né? Juness saiu do Brasil, mas a gente tem um amor carinhozinho, pela empresa, porque eu aprendi demais ali. Grandes líderes. Ó, um deles foi Caio Carneiro, que é da liderança ali. Não, tem muitos. Então, só para você ter uma ideia, quanto que eu aprendi ali gratuitamente falando, porque esses caras dão cursos para fora, e tal. E mentorias deles são caríssimas. Então eu tinha ali, com a Juness, eu tinha esse contato muito próximo com eles. E, então, assim, eu aprendi a prospectar. Uma escola, né? Eu aprendi de fato a prospectar ali. E como que surgiu o clube? Então, aí o clube foi o seguinte. O clube, gente, só para vocês entenderem, LP de Lilian Pimentel, certo? E tem uma significância, né? Tem um significado que é ligando propósitos, tá? Ah, eu jurava que era de Lilian Pimentel. Não, ele é a abreviatura de Lilian Pimentel, só que quando eu criei, eu falei, eu quero que tenha um significado. O LP não é só uma abreviatura de Lilian Pimentel. Aí Deus, né, vem e mostra através de uma pessoa que eu falei, gente, eu pedia qual é o significado do LP sem ser o Lilian Pimentel, ligando propósitos. Por isso que é conectadas. Então tá ligando. Exatamente. Aí vai fazendo. E como que foi que surgiu? Então, aí o clube veio porque eu estava na Juness na época, né? Viajei muito com a Juness, tá? Foi momentos maravilhosos. E aí, num certo momento, eu vi que as vendas não estavam tão positivas ali e tal. E aí eu comecei a fazer anotações minhas de coisas. Eu preciso criar alguma outra coisa para ganhar mais uma fonte de renda. E o que eu vou fazer? Eu não quero nada que me tire do caminho do marketing de relacionamento, que eu amo fazer isso. Eu falei, então tá bom. Então, o que eu posso fazer? Aí eu fui resgatando um monte de coisa que eu já fiz lá atrás. E eu falei, nossa, as minhas habilidades. Eu falei, isso aqui dá para fazer um evento que tem a ver. Eu vou continuar prospectando pessoas, que é o que eu mais fazia na Juness, né? E aí, só que eu vou trazer para o evento. Em Valinhos não tinha nada na época, era muito morto, não tinha nada. E eu sempre fui a mulher do networking, das conexões, e eu falava, nossa, eu tinha que buscar onde tinha para eu poder ir. Geralmente mais em Campinas tinha, mas também não era uma coisa tão assim. Aí eu criei e falei, ninguém faz, né? Ninguém faz, eu vou encabeçar. E aí que eu encabecei, fiz um primeiro evento, deu um monte de mulher. Nesse primeiro evento, como é que você trouxe as pessoas para o evento? Foi no boca a boca mesmo, divulgando? Foi no boca a boca, porque eu só faço assim, no 1 a 1, eu não tenho... Mas esse evento seria tipo o quê? Um encontro de empreendedores? Mulher, na verdade não era um encontro, era um evento mesmo, porque tinha palestrante... já começou assim. Eu já comecei grande. Entendi. Assim, grande entre aspas, né? Sim. Porque não foi um encontrinho, foi um encontrão mesmo, foi um evento. Então eu criei o evento e eu lembro que eu nunca tinha feito um evento. Só que eu peguei e desenhei. Eu sou tudo de desenhar, menina. Caderno, anotação, é comigo mesmo. Desenhei. E lembrei que tinha uma amiga minha que já tinha participado como organizadora assim, de evento. Aí eu falei, seguinte, tô criando um negócio, inclusive se você quiser fazer parte, você tá convidada.
né? Porque eu sabia que ela era boa também, e também já tinha. Aí ela falou, eu falei, mas eu já sei sua resposta. Eu sei que você não vai querer, porque você está muito focada no que você faz. Ela falou, Lilian, realmente eu tô focada. Aí eu falei, então, eu sei. Mas só analisa comigo, ó, evento, pá, ali. Ela falou, é isso mesmo. Eu falei, Eu tô no caminho certo. comecei. E fui com a cara e com a coragem. Tem que ser, né? Bom é isso, eu não ter medo de enfrentar o novo, né? Exato. Mas eu tive algumas coisas assim que falaram, mas eu já fiz aqui em Valinhos e não deu certo. Porque as pessoas em Valinhos, eu falei, gente, não deu para você, eu pensava. Lógico, com Vai certeza. Vai dar. E aquilo não entrava em mim, não. Aí eu falei, vai dar. E deu bom. Aí eu fiz o segundo evento. E o evento, ele tinha um nome, se chamava Mulheres Conectadas. Pegou tanto esse nome, menina, que você não tem noção. Mulheres Conectadas. Foi assim também, de desenhar e criação de nome. Então, 1, 2, 3. Mulheres Conectadas. Beleza. Aí, só que aí eu mudei, porque aí eu falei assim, bom, se a gente é mulheres conectadas, eu preciso conectar de fato essas mulheres. Ter, né, essa conexão, né? Precisa ter de fato, não é evento só. Aí veio a criação do clube. Eu falei, então eu preciso estar com elas bem pertinho de mim, conectar de fato, ensinar o que eu sei, esse network, então, conta para as pessoas conexão. O que é o clube. O clube hoje. LP Conectados é um clube de empreendedoras, né? Que a gente está juntas para se unir, se fortalecer e crescer juntas. Empreender sozinha não é fácil, então para que a gente precisa empreender sozinha? A gente tem uma rede de apoio, uma rede de networking, e é isso que o clube fornece, né? Tem muitas coisas que a gente tem ali, que é aulas online para capacitar as empreendedoras, encontros presenciais para gerar networking, conexões, parcerias, e muitas outras coisas. A gente faz feira de empreendedoras, eventos grandes, com palestras. Sempre em Valinhos, né? Mas as mulheres de Campinas, de outra região, se quiserem participar do clube, também pode? Todo mundo. Eu tenho gente de Campinas, muita de Campinas. Santa Bárbara, Hortolândia, Vinhedo, Jundiaí. Então tem. E assim, a gente não tem limite. A gente quer que venha mulheres de tudo quanto é lugar mesmo, crescer essa rede, né? Então não tem limite, pode vir do exterior se você quiser, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Porque o clube pode ser internacional. Lógico. E vai ser, em nome de Jesus. Amém. Então é isso. Então aí veio essa criação e foi ótimo. E eu só não coloquei o nome do clube Mulheres Conectadas, só isso, porque eu fui ver para registro de marca, já existia, que nem é usado quase, mas tipo assim, a gente foi ver o que era esse Instagram, o que era isso, tinha só um site, mais um domínio ali, tinha o nome no registro de marca, mas que não tinha um movimento, só que ele era parecido com o que eu iria fazer, só que a pessoa, ela reservou, abandonou, né? Reservou ali. E aí o que acontece? Falei, você pode ir atrás dessa pessoa e tentar. Falei, mas eu vou comprar, pagar? Eu falei, não, queria outra coisa, pronto. E aí foi que aí a gente foi desenvolvendo um novo nome. Entendi. E aí veio esse. E qual foi o momento assim mais marcante desde a criação do clube para você? Porque assim, é um filhinho seu, né? Eu sou apaixonada. E a gente vê esse amor, assim, você tem, né? É muito legal também essa conexão que de fato você gerou entre as mulheres, porque não são só essas mulheres com você, são as mulheres entre elas também. Isso é muito bacana. Sim. Mas para você, como mãe da criança, qual é o momento assim mais marcante? Puxa, eu lembro de tal dia que aconteceu isso, isso e isso. Tem alguma coisa assim marcante que você lembra? Referente ao clube? Eu acho que marcante foi quando eu fui reconhecida pela Câmara de Vereadores, eu e o clube, né? Eu como líder, fazendo o movimento de empreendedorismo feminino, porque não tinha, Nina, e volto a falar, hoje tem, mas na época não tinha. E você desbravar algo, não é qualquer um que faz isso. Coragem, né, amiga? Exato, tem que ter coragem. Aí as pessoas, elas vêm depois que vê, tá dando certo para ela, então dá também para mim. Mas a primeira pessoa que faz isso, ela tem a coragem, que outras às vezes falam, melhor não fazer porque não dá certo, melhor não fazer porque eu não sei se vai dar certo. Não. E aí mas tá dando certo, então, né? Então, eu acho que é isso, né? E aí, o fato de ter esse reconhecimento, que o clube faz todo esse movimenta a economia dos Valinhos, movimenta um monte de coisa, né? Até por conta das feiras também, né? A feira dessas empreendedoras são todas que estão no clube ou não? Geralmente, a preferência sempre
é das mulheres do clube. Tem Tudo que eu uma faço... cota, tipo assim, ó, pode X Depende, pessoas. depende do lugar. Se for um Ah. lugar maior, né? Mas a prioridade sempre são as mulheres do clube. Eu sempre falo assim, eu quero ajudar todas as mulheres empreendedoras, ok, mas não dá para abraçar o mundo. Então a gente tem que abraçar uma comunidade. Quem tá ali. E quem está ali, eu vou dar uma atenção muito maior mesmo. Ganha visibilidade, a gente tem o quadro Conectadas Talk também, né? Quem é mulher empreendedora do clube tem a oportunidade de ir lá falar sua dica de ouro. Então, assim, tudo voltado para elas. Mas, quando tem vaga a mais, eu abro para todo mundo. Os eventos, por exemplo, que a gente vai fazer agora, que tem o Rodada de Negócios... Ah, como que é? Esse é aberto para todo mundo. Ia perguntar agora. Como que é esse Rodada de Negócios? Que dia vai ser? Já tem 14 dia? de agosto. 14/8. E aí ele vai acontecer, ele é um formato bem bacana, onde todas as mulheres podem se apresentar, elas têm um minuto de fala. Tipo mas todo mundo conhece todo mundo, então é muito legal. Fiz o ano passado, foi um resultado incrível que teve ali, de conexões, de parcerias, de novos negócios. Das que estão no clube também, ou esse vai ser aberto? Não, esse vai ser aberto. Aberto. Aí, assim, quando é evento aberto, eu não seguro vaga para ninguém, é evento aberto. Então, por exemplo, quem que vai garantir sua vaga? Quem fechar primeiro. Então, esse evento, por exemplo, eu lembro que o ano passado ele fechou, acho que antes do último lote, porque foi uma procura grande. E aí eu falei, todo mundo sabe, eu faço a pré-venda, que é onde o ingresso é um custo melhor, e aí depois eu faço mais um lote e último lote. Quem já sabe, já garante lá na pré-venda. E aí depois, eu não vou decidir. Falo, fica em paz, só que pode ser que você não consiga o ingresso. Valor, né? Não, e nem o ingresso. Então, esse é o problema. Não tem problema pagar mais caro. Ok, só que eu não sei se eu consigo te garantir o ingresso, porque a rodada é diferente. Ela tem que ter um limite de mulheres. Não dá para fazer muito mais que isso. E isso acontece, essa rodada, num dia todo, num período? No período, né? Porque vai acontecer dia 14, às 18h30 começa. Aí a gente tem um momento do Café com Networking ali, onde vai ter, inclusive, os patrocinadores do evento. E depois a gente vai para o auditório, onde elas vão fazer o pitch delas. Depois a gente encerra com uma palestra. Entendi. Muito bom. Já tem as informações desse evento ou ainda não? Você ainda não divulgou? Vamos soltar agora na primeira semana de julho os ingressos, mas já tem gente, eu já fiz um vídeo, já tem gente procurando para garantir a vaga, já está deixando o nome. Olha que legal. Então, quem quiser, pode chamar no WhatsApp, 19-9955-2255, ou entra lá no @Clube LP Conectadas, que você também pode ir no link da bio. E aí você pode falar, eu tenho interesse em fazer parte da rodada de negócios. E aí eu já anoto o nome, porque assim que vier a venda dos ingressos, eu falo, já dá prioridade para quem tá. Aí ela garante e pronto, já tá. Eu ia falar para você deixar as informações, você já deixou, muito bom. Parabéns! Isso. E eu ia te perguntar, da Feira de Empreendedores, ela acontece periodicamente? Como que é? Eu faço 2 vezes no ano. 2 vezes ao ano. Por exemplo, no Dia das Mães, que é um dia muito bom, um mês bom, né? E depois no final do ano. Que é próximo ao Natal também. Por causa de Natal. Legal, hein? Todas essas informações você sempre coloca lá no Instagram. Quem quiser acompanhar, saber que eventos que acontecem. E se a pessoa quiser convidar você para dar uma palestra e falar sobre empreendedorismo, te acha ali também no seu Instagram pessoal? Te acha? Pode ser. Os dois, faça os dois, boba! Você pode entrar no @LilianGPimentel, que é o meu pessoal, ou o @Clube LP Conectadas, ou, novamente, o WhatsApp, que é facinho, você vai lá direto comigo, 19-9955-2255. É muito fácil esse número, gravou e manda mensagem. Já liga, já manda, né, trabalho para ela, por favor. Já vamos seguir, nem que seja por dó também. Isso! Seguidores da Nina, venham para cá! A gente fala, agora os seguidores da Lilian, deixa eu explicar, não é porque, nossa, a Nina vai falar assim com você, é um bordão, uma brincadeira que eu faço, né, Lilian? Quando eu falo, segue, nem que for por dó, é uma brincadeira que eu faço desde que eu vendi a marmita. Eu falava, gente, vou comprar marmita, nem que for por dó, que eu tenho conta para pagar. E aí acabou ficando esse bordãozinho. Então é uma brincadeira, obviamente. Mas é para seguir mesmo, né? Não é por dó, não. É para seguir porque vale a pena mesmo. E acho que tem um conteúdo super rico para tantas mulheres, né? Isso. Amiga, você queria deixar alguma mensagem, assim, no sentido de
dos maiores desafios que você enfrentou, assim, na sua carreira mesmo, como empreendedora? Essas mulheres assim, eu não vou. Sabe o que eu escuto? Uhum. Nina, eu não vou começar agora, eu já passei dos 40. Ah, tá. Eu não consigo. Aham. A mulher fala muito isso. Gente, o poder da palavra é É muito forte, né? verdade. Esse eu não consigo, eu não posso, eu já passei da Não, fase. O não. que você diria para essas mulheres? Não, nunca é tarde para começar e você tem que. Você tem um sonho? Vai atrás do seu sonho. Não realizou ainda? Não desiste. Eu sempre falo, não desiste de conquistar os seus sonhos. O que me move é isso. Não realizei todos os meus sonhos ainda. E o que me move é buscar, eu continuo, eu acredito, eu confio que eu vou conseguir. Pode ser que Claro. eu não realize todos, mas e daí? Eu estou conquistando, eu estou indo atrás. Você tem que, né, se automotivar todos os dias e falar, eu tenho um propósito, eu tenho um porquê e eu vou atrás disso. Você Não vai desista. fazer dar O certo, processo né? não é fácil. Claro que E não. muitas vezes, eu falo que às vezes o financeiro mexe muito com essas mulheres, mas vai, o processo é assim mesmo, continua e não desiste. E aí, questão da idade que você falou, hoje eu vejo, né, quem tem no meu grupo, tanto as mais velhas, que continuam ali, eu acho um máximo, mas, né, elas continuam, Em mesmo, busca, né? e às vezes aposentou, mas quer se sentir útil, ativa, ela continua ali, ela arruma uma forma de empreender, ou no artesanato, ou, enfim, eu acho, assim, muito lindo isso na mulher. Ela não desiste mesmo, assim, ela arruma formas. O processo que às vezes desanima elas. Eu percebo, elas querem, mas aí elas falam, é difícil. Mas é o processo, gente. Nenhum Mas processo é tem gente que já fácil. quer começar faturando horrores, É, né? E é uma caminhada longa, né? é, É igual quando a gente vai andar, a gente não engatinha primeiro, depois dá os primeiros passinhos, para sim, depois começar a correr. E para isso. empreender é a mesma coisa, né? Só que muitas vezes elas desistem antes, né? Desistem antes. Acho que não tá vendendo, ou É, acho que tinha que ganhar mais. isso. A grande maioria não se estrutura para começar um negócio. Sim, exatamente, É exatamente. Por complicado. isso que eu também tenho ajudado, viu, Nina, as mulheres é, empreendedoras, que essas que estão iniciando ou as que estão desejando empreender, também pode me procurar, porque eu ajudo elas, né? Dou uma mentoria e aí a gente pode estar ajudando vocês, né? Porque eu sei que às vezes fala assim, eu não sei por onde começar, eu tô perdida. Muitas me procuram assim. Aí eu falo, nossa, então vamos lá, né? Vamos começar a organizar tudo Eu ia isso. perguntar isso agora, né? Se você. A gente conversou um tempinho atrás, né, É, sobre a mentoria, eu acho que é super válido. Porque, assim, a mentoria nada mais é do que a gente transmitir o nosso conhecimento, a nossa experiência para o outro. Para dizer para o outro, querido, não erra aqui, porque aqui não vai dar certo. Então, a gente é, tem esse conhecimento para passar. Essa mentoria, vamos supor, a gente fala assim, quando as mulheres estão empreendendo, elas empreendem em diversas áreas que nem todas a gente conhece. Só que o empreendedorismo em si, ele tem áreas que são comuns para todo mundo, independente do negócio da pessoa. sim. Você tem pessoas que te ajudam no grupo, no clube LP, ou você mesma que assume tudo? Por exemplo, eu não sei mexer com o financeiro. Ah, Eu não. sou uma negação no financeiro. Aí eu dou as indicações, né? Porque eu tenho as mulheres no clube que Ali entre elas mesmas. geralmente, é como eu falo para você, eu sempre vou olhar para o clube quem eu posso ajudar e indicar de lá mesmo. Se não tem É para ninguém até para ali, fortalecer, e né? isso É esse é uma o propósito. comunidade, né? Esse é o propósito do clube, que a gente possa indicar umas às outras. Que às vezes você não precisa do meu serviço, mas você fala, eu tenho Eu quem tenho indicar quem faz. para a Lilian. Aí eu tenho, entendeu? E assim vice-versa. Às vezes não precisa você realmente querer o meu serviço, mas você pode fazer as indicações. E isso É. funciona muito, a indicação. Tá vendo, empreendedora? Só tá passando perrengue aí porque quer, porque não tá no lugar certo. Você tem Não que tá vir para no uma clube rede. certo, né? Não tá Exatamente. no clube certo. Vem para nossa rede de apoio E aqui. aí tem custo para participar do clube, Tem, né? E aí sim, é uma... tem pacotes, né? Que eu me lembro, não sei se Sim. mudou. Fala para as pessoas como que é. Não precisa Isso, nem abrir os preços, porque aí quem vocês quiser. entram em contato. Mas existem alguns pacotes que Isso, são tem. por Não, meses. Como que era? Não, não, é não me lembro. trimestral, que é a Trimestral. experiência.
o semestral e o anual. Então são três tipos de plano, Tá. para você poder escolher qual você gostaria de entrar no clube, né? Então, gente, eu vou pedir para que vocês mais uma vez entrem em contato com a Lília, que aí ela explica direitinho e aí você vai ter todo esse suporte aí para não empreender sozinha. Primeiro, porque vocês não precisam estar sozinhas, né? Não A gente mesmo. tá aqui junto, somos uma rede de mulheres que a gente está aqui. Eu sempre falo que quanto mais a gente divide, mais as coisas se multiplicam. Então, se a gente tiver um coração pronto para servir, as coisas também vão chegar pra gente, né? Com Em certeza. forma de bens, tenho certeza. Com certeza. Amiga, você quer deixar algum recado para alguém então? Queria que você deixasse mais uma vez seu Instagram e algum recado para as meninas que estão nos assistindo. Obrigada por vocês estarem aqui, né? No RoçaCast. No RoçaCast. E obrigada você por ter me convidado, né? Para vir fazer amor. parte, por dar essa oportunidade de eu também poder mostrar um pouquinho mais de quem é a Lilian, qual é o meu trabalho, o que eu faço, e para que essas mulheres que estão nos assistindo me conheçam um pouco mais, porque aí vocês podem entrar lá no Instagram, ver o nosso movimento, porque uma coisa eu falar, mas vai lá, entra nos vídeos, nossa, o que é isso? Porque aí você consegue entender o que é o clube de fato, né? E então entra lá no @Clube LP Conectadas, no @Lilian G Pimentel, no outro tem os dois Instagrams, você pode estar entrando ali e ver todo esse movimento que a gente faz no empreendedorismo feminino, com relação a networking, conexões, parcerias, tudo isso tem lá. Então, se você está precisando de alguma coisa desse tipo, é lá que você tem que ir. Vem para cá, isso aí, amiga. Eu que queria agradecer a sua disponibilidade, seu tempo, de sair de Valinhos e vir até Campinas. A gente vai fazer uma próxima rodada lá na roça, a hora que tiver tudo prontinho lá. Gente, queria agradecer mais uma vez, Viagem com Classe, por nos ceder esse espaço aqui. Agradecer você que estava participando aqui do nosso bate-papo. Segue aqui a gente também no YouTube, Nina Boiago Oficial, ou no Instagram. De repente não tem nada para fazer, vocês me seguem lá também, nem que for por dó, que é o @Nina Boiago. Então é isso, amiga. Obrigada, viu? Mais uma vez. Eu continuo aqui, gente, explorando o mundo e ouvindo corações no nosso RoçaCast. Até a próxima.